mudar aqui então, verificar o meu microfone. Agora sim, verifica aí se o áudio está chegando. Fluiu? Olha se melhorou. E aí? Ó, aula de hoje, nós vamos estudar o PET 2, tá? Semana 4. Acredito que vocês estavam sem áudio, deve ter melhorado agora. Semana 4, eu vou corrigir as atividades do PET 2. Depois disso, a gente vai para as atividades do PET 4, tá joia? Olha só, começamos aqui, eu comecei a correção, vocês não ouviram nada, vou fazer de novo, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá no PET para a gente ver o que está acontecendo. Aqui, na semana passada, a primeira parte era para você fazer a construção dos ângulos. Poderia ser feito com canudinho, com gravetos, poderia ser feito com outros tipos de materiais, tá? Não somente canudinhos. A ideia é você fazer o desenho. Na atividade 2, você deveria desenhar o que você construiu. Então, girando os canudinhos, ou seja, girando os dois, dê uma volta completa. E você teria que colocar aqui. Como é que a gente faz isso? Imagina que esses dois, essa caneta e essas duas canetas sejam os dois canudinhos. Uma volta completa, ó, ele vai sair de um ponto, dar uma volta até chegar no outro. Como ponteiros de relógio, ó, vão girando, girando, até fechar. É isso que você deveria desenhar. E como que eu desenho isso, professor? Imagina que esse seja um canudinho preso aqui, vou fazer de outra cor, vou fazer o outro canudinho. O outro canudinho aqui. Quando eles derem uma volta, eles vão ficar exatamente um sobre o outro. Não tem como desenhar os dois separados, porque eles estão um sobre o outro, mas eles deram uma volta. Então você pode fazer um risco assim, ó, indicando que você deu uma volta completa. Então essa primeira atividade aqui do PET, ó, essa primeira atividade, você teria que fazer esse desenho, tá? O segundo desenho é metade de uma volta. Como que eu faço a metade de uma volta? Para fazer a metade, você pode desenhar um canudinho aqui, o outro do outro lado. Isso aqui é metade, ó, 180 graus. A gente viu isso na semana passada. Ok? 180 graus. Metade de uma volta. Depois disso, para onde que a gente vai, hein? Terceiro, ó, 1/4 de uma volta. Aí tem gente que fica na dúvida quando fala 1/4, não sabe como é que desenha 1/4 de volta. Vou recordar vocês a matéria de conjuntos. Vocês estudaram isso alguns anos atrás. Esse desenho que eu acabei de fazer representa 1/4. Ou seja, em um círculo inteiro, deixa eu tentar desenhar esse círculo bonitinho. Vamos fazer a circunferência. Dividir a circunferência em 4 partes. Olha aí, aqui eu tenho um círculo. Então, esse pedaço aqui, ó, representa 1/4 de volta. 1/4 de volta, a gente faz assim, ó, o formato de L. Os dois canudinhos dessa maneira, tá? Só que tem que ficar retinho, não pode ficar torto assim igual o meu, não. Tem que ficar retinho assim, ó. Isso aqui representa 1/4 de volta, é o ângulo de 90 graus. Ou seja, no seu desenho, você deveria desenhar um L, somente, tá? Só isso, ok? Tudo bem agora? Continuando, vamos para o próximo. Depois disso, agora gire um dos canudinhos formando um ângulo menor que 1/4 de volta, menor que o L, menor que 90 graus. Vamos lá, vamos desenhar um ângulo menor que 90 graus. Olha só, a base, então tem os dois canudinhos, um ângulo menor. Você lembra que o ângulo de 1/4 de volta é o L? Olha, eu fiz pontilhado para você visualizar. Esse aqui é menor, olha a abertura dele, menor que 90 graus. Tá? Então, é um ângulo dessa maneira. Próximo. Maior que 1/4 de volta. Agora é um ângulo obtuso, maior que 1/4 de volta. Se o menor é assim, o maior tem que ser por aqui, maior que 1/4 de volta, tá? Então esse ângulo aqui, ó, é maior que 1/4 de volta. Esse pontilhado não precisa, era só para mostrar um 90 graus. Esse ângulo é maior que 1/4 de volta. Poderia ser esse, se você fizer assim, ó, já estaria correto. Pode ser assim, pode ser aqui. Qualquer dimensão que você fizer é maior que 1/4 de volta, tá? Não pode ser dessa linha vermelha para cá, tá? Não pode ser.
Aí sim nós temos maior que 1/4 de volta. Próximo. Ao girar em torno de um ponto, os objetos determinam uma região. Essa região é chamada de ângulo. Perfeito. Os ângulos são medidos em graus. Ao fazer a volta completa nos canudinhos, formamos o ângulo de 360 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo de volta completa ou giro. Então tá aqui o desenho, tá vendo? Igual a gente fez lá no número 1. Então observa que se você ficou na dúvida aqui no início, olha, volta completa, olha o desenho que o pessoal do governo mandou pra gente, aqui do PET, tá vendo? O desenho, olha o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Metade, meia volta, 180 graus, tá aqui. Olha o ângulo reto, que forma o L. Esse aqui ficou apagadinho aqui, ó, a parte de cima, mas ele ainda está aqui. Ângulos menores são os ângulos agudos, ângulos obtusos. Vamos experimentar? Faça um círculo em uma folha de papel e recorte. Dobre o círculo ao meio. Que ângulo você obteve com essa dobra e quantos graus mede esse ângulo? Olha só, quando a gente cortar um círculo ao meio, tá aqui o nosso círculo. Quando eu cortar esse círculo exatamente na metade, que ângulo é esse? Que ângulo é esse que eu formei? Esse ângulo formado aqui, ó, tem exatamente 180 graus. Então, a resposta desta atividade aqui, número 3, ó, que ângulo você obteve com essa dobra? Ângulo de 180 graus. É a resposta correta, tá? Depois, ó, dobre o ângulo obtido ao meio. Que ângulo você obteve com essa dobra? Ou seja, eu tenho que pegar esse ângulo de 180 e dobrar ao meio de novo, outra vez. Tá? Vai ficar esse formato aqui, ó. Quando você dobrar. Esse formato aí, uma circunferência dobrada ao meio 2 vezes. Esse ângulo aqui, que tem o formato do L, é o ângulo de 90 graus. Essa é a resposta correta. Ok? Fluiu? Tranquilo, né? Olha só. Número 4. Classifique os ângulos seguintes em reto, agudo ou obtuso. Então, a gente deve classificar, tá, os ângulos, se ele é reto, agudo ou obtuso. Olha o primeiro relógio. O primeiro relógio é exatamente a letrinha L. Esse ângulo L aqui é o ângulo reto, tá? Então, a resposta correta aqui é reto. O segundo ângulo é um ângulo maior que 90 graus, é um ângulo obtuso, obtuso. E esse pequenininho aqui é um ângulo agudo. Vamos lá na lousa para eu desenhar isso para vocês. Olha só, a atividade pediu para a gente classificar os ângulos. O primeiro estava com um ângulo formato de um L. O segundo estava com um ângulo assim, ó. E o terceiro, assim. Eu quero que você observe que cada ângulo tem uma abertura diferente. Esse forma um quadradinho, esse tem uma abertura maior e esse aqui tem uma abertura menor. Tá? Todos esses ângulos têm um nome. O primeiro é o ângulo reto, é um ângulo igual a 90 graus. O segundo é o ângulo obtuso. Esse ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Ele é maior que 90 graus. Esse sinalzinho aqui se chama maior, tá? E o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Esse sinal se chama menor. Aí nós temos as 3 respostas dessa atividade número 4. Fluiu e aqui nós terminamos as atividades. Terminamos. Essa foi a atividade da semana passada. A atividade dessa semana continua trabalhando com ângulos. Eu vou falar para vocês as classificações do triângulo. Eu falei disso semana passada. Eu vou falar de novo porque a gente vai precisar. E nós também vamos recordar um pouquinho sobre os poliedros, corpos, aqueles que são quadradinhos, bonitinhos, retinhos, e aqueles que são os corpos redondos, cilindro, esfera, cone, que nós também estudamos já. Tá joia? Vamos recordar disso e vamos lá para o PET, porque lá no PET tem essas informações e a gente consegue seguir. Caso você não tenha o PET, assim que acabar a aula, eu coloco aqui na descrição do vídeo o link para você poder baixar essa atividade. Tá joia? Ó, vamos lá, vamos continuar. Semana 4. A gente vai falar sobre geometria, tá aqui o tema. O que vocês devem aprender? Medidas de ângulos, planificação da superfície dos sólidos geométricos. Tudo isso a gente já estudou, tá? Eu já falei sobre. Relacionar as práticas artísticas a diferentes dimensões da vida social e cultural. Lógico, a gente trabalha com isso o tempo todo relacionando o que nós estudamos na matemática, o que está inserido aqui nesse conteúdo, falando de ângulos, figuras geométricas, sólidos, ligando isso ao nosso cotidiano, à nossa vida. Tanto que, ó, eu tenho dentro da nossa cultura, dentro de tudo que a gente faz, tá? Vamos lá, PET. Espera aí que ele está fugindo. Olha lá, o PET está fugindo. Semana 4. Olha os triângulos, que coisas maravilhosas.
Aqui já é direto nas atividades, tá? Aqui ele está mostrando os triângulos, eu vou explicar isso para vocês. Olha só, os triângulos, eles se classificam de acordo com o número de lados, é óbvio que é um triângulo, né? Eles se classificam de acordo com o tamanho dos lados, de acordo com o tamanho dos ângulos, tá? Nós vamos falar sobre a classificação de acordo com os ângulos. Que classificações são essas? O primeiro triângulo que a gente vai trabalhar é o triângulo retângulo. Por que ele tem esse nome, professor? Porque ele possui um ângulo que tem o formato de um L. Todas as vezes que um triângulo tiver esse formato, é chamado de triângulo retângulo. Ok? Triângulo retângulo. Na maioria das casas, a porta da casa de vocês, ela forma um ângulo desse. A gente tem a porta fechadinha, quando você abre, ela encosta na parede, porque na maior parte das vezes ela fica no canto, na maior parte, tá? Não sempre. E ela forma um ângulo de 90 graus. A abertura da porta forma esse tipo de ângulo, tá joia? Então, formou um ângulo reto, formou um L, é um triângulo retângulo. Tudo que você olhar, se você olhar os cantinhos da tela aqui, ó, eles são ângulos retos, tá? Se você pegar um risco dividindo a tela em dois, forma um triângulo retângulo, porque os cantos são retos, tá? O triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo, a metade de um quadrado. Todas as vezes que você dividir uma figura assim, ó, em duas partes, se eu apagar um pedaço dele, ó, ele vira um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Triângulo retângulo. Além do triângulo retângulo, caso esse triângulo possua um ângulo maior que 90 graus, olha que desenho lindo. Olha esse ângulo aqui, ó. Essa abertura aqui, esse ângulo, é maior que 90, tá? Ele é maior que a letrinha L, é como se eu pegasse uma letrinha L e abrisse ele. Isso aqui é um ângulo obtuso. Obtuso. O ângulo obtuso forma um triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo tem um ângulo maior que 90. Se você observar os outros dois, você vai perceber que esses ângulos aqui, ó, são menores do que 90, são ângulos agudos, tá? Mas o triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo maior que 90 graus. Então ele tem esse nome, triângulo obtusângulo. E para terminar, nós temos o triângulo acutângulo. Esse não, porque esse aqui ficou igualzinho o retângulo. Aí, agora sim. Esse triângulo possui os três ângulos, os três, menores do que 90. Qualquer um deles. Pelos três serem menores do que 90, serem ângulos agudos, ele se chama triângulo acutângulo. É importante que você saiba esses nomes, tá? Durante as atividades, algumas vezes, esses nomes são inseridos no texto para que você entenda que aquele triângulo não tem ângulo maior que 90. Isso ajuda na resolução. Então é importante que a gente saiba esses textos aí. Retângulo, acutângulo e obtusângulo. Tá joia? O retângulo é o que tem um ângulo reto, que faz o L. O acutângulo é o que todos os ângulos são pequenininhos. E o obtusângulo é aquele que tem um ângulo mais aberto, um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Fechou? Vamos voltar no PET. Olha só, nós temos os ângulos, essa é a classificação, tá? Então, beleza, a número 1 só está falando sobre isso. A pergunta número 2 desse PET aqui está falando o seguinte, olha, você tem que observar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde a gente encontra esses tipos de triângulos. Onde eu encontro um triângulo agudo, onde eu encontro um triângulo obtuso, onde eu encontro um triângulo retângulo. Se você conseguir visualizar isso aí na sua casa, assistindo televisão, numa revista, por exemplo, você pega um monte de construção de casas, telhados, a gente vai conseguir perceber esses tipos de triângulos, tá? Isso é muito importante. Deixa eu te mostrar isso aqui na lousa para a gente entender como acontece. Olha só. Quando a gente tem uma casa, vamos desenhar uma casinha aqui. Eu sou péssimo para desenhar, tá, gente? Se a gente fizer uma casa com um telhado muito inclinado, né, muito inclinado assim, ó, ou desenhar uma casa que o telhado dela for mais baixo. Esses dois triângulos têm uma diferença muito grande entre eles. Que diferença é essa? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo agudo,
esse ângulo é um ângulo obtuso. Os dois ângulos são diferentes. Esse aqui é um triângulo acutângulo e esse é obtusângulo. Aqui na nossa região, aqui no Brasil, a maioria das casas utilizam telhados assim, mais baixos. E em casas do hemisfério norte, as casas que estão lá em cima do nosso globo, geralmente elas são construídas com telhado mais inclinado assim. Você consegue imaginar por quê? Por que tem uma diferença tão grande na construção dos telhados das casas? Porque lá neva, e a neve é muito pesada, muito pesada. Então, se você construir uma casa com telhado assim, pouco inclinado, ele vai encher de neve. E ele vai ficar muito pesado, muito pesado. A neve vai parar aqui em cima do telhado e ele vai ficar muito pesado. O que vai acontecer? O telhado vai quebrar e vai destruir a sua casa. Quando você constrói uma casa com telhado mais inclinado assim, a neve não para, ela cai. E isso facilita muito a limpeza e tira aquela preocupação de que o telhado vai quebrar pelo peso da neve. O que ocorre de vez em quando, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí. Observe que aqui eu dei um exemplo de duas casas e elas são, uma delas triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. Você tem que procurar isso aí no seu cotidiano. Onde que aparece ângulos retos, onde que aparece ângulo agudo e onde aparece ângulo obtuso, tá? Observa a porta do carro, por exemplo. Ela abre formando um ângulo reto, agudo ou obtuso. Por quê? Você já tentou abrir a porta do carro mais para ver se ela vai? Ó, pelo amor de Deus, vai quebrar a porta do carro do seu pai não, e vai virar uma bagunça, ou da sua mãe. Você já tentou abrir a porta do carro para ver se ela abre mais? Deve ter um motivo. Nessa atividade aqui do PET, ó, nessa atividade número 2, você tem que explicar isso. Você tem que procurar ângulos formados, triângulos formados. Que tipo de triângulo é esse e por que ele tem aquela abertura? Por que a porta segue uma determinada abertura? Por que os pés da cadeira têm um determinado formato? Por que a janela, geralmente, tem os cantinhos retos? Esse tipo de pergunta, esse tipo de respostas para essas perguntas são as respostas dessa atividade. É isso que você tem que pesquisar, tá joia? Depois da número 2, vamos para a número 3. Olha só, quando demonstramos embalagens que representam figuras geométricas especiais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Olha, eu vou desenhar, vou tentar de novo, tá? Eu trouxe para vocês, olha aqui, ó, uma caixinha de som. Tá vendo essa caixinha de som aqui, ó? Que formato é esse? É um formato de um cilindro. Circunferência, circunferência aqui e aqui do lado eu tenho que figura. Se a gente conseguisse pegar uma folha de papel maior, eu tô sem nenhuma aqui, e a gente colocar uma folha de papel aqui em volta, só em volta, que formato é esse aqui? É um retângulo. Eu pego esse retângulo e abro ele. A planificação dessa figura, ela vai ter esse formato aqui, ó, um retângulo no meio e duas circunferências. Se a gente pegar e cortar isso, dobrar, colar, vai se transformar em um cilindro. Essa é a planificação. Com a planificação desse cilindro, quais as figuras que nós encontramos aqui? Nós encontramos um círculo, um retângulo, só que eu vou chamá-lo de quadrilátero, porque ele possui 4 lados, um quadrilátero, e aqui outro círculo. Tá? Então nós temos aí 3 figuras planas que formam uma figura espacial. Outra figura que eu trouxe, vou pegar aqui, ó, uma caixinha aqui de um perfume. Tá vendo essa caixinha aqui, ó? É um sólido geométrico. Agora não é mais um corpo redondo. Isso aqui é um sólido. E como que a gente chama isso aqui? Nós chamamos ele de paralelepípedo e também podemos chamar de prisma de base quadrada, ou nesse caso retangular, correto? É um prisma também, ou um paralelepípedo. Vamos construir a planificação dessa figura. Vamos lá na lousa. Planificação dessa figura. Quero que você se recorde da planificação que forma um paralelepípedo. A gente pode pensar em um cubo. Se você construir 4 quadrados mais 2 quadrados aqui do lado, ó, nós temos exatamente a planificação de um dado, de um cubo. Lembra disso? Esse formato aqui, se a gente cortar e dobrar, forma um cubo. Vocês já devem ter feito isso em aulas de arte, principalmente. Tá? A planificação do sólido que eu trouxe, que é esse paralelepípedo aqui, vai ser um pouquinho diferente. Ele não vai ficar bonitinho não, tá? Que é muito difícil de desenhar bonitinho igual tá aqui. Ele vai ter um formato assim, ó.
Alguns lados são maiores que outros. Então, ó, tenho esse formato aí. E aqui do lado as duas bases. É o mesmo desenho de um cubo, só que com dimensões diferentes. Aí fica esse desenho louco aí, fazendo a planificação do paralelepípedo. Quais são as figuras que nós encontramos? Neste caso, eu tenho apenas retângulos, apenas quadriláteros. Se a gente planificar, por exemplo, um cone, lembra do desenho do cone? Ele tem uma base que é um círculo e faz isso aqui, ó. E temos ele ligado em todas as direções lá do outro lado. E aqui também. Nós temos um cone. Qual é a planificação do cone? A planificação do cone é uma circunferência. E além da circunferência, eu tenho um outro desenho aqui, ó, fazendo assim. Essa é a planificação de um cone. Se você cortar e dobrar, colar, a gente vai formar aí um cone. Então, observe que cada figura tem uma planificação. Tem que entender como isso funciona, conseguir imaginar essas figuras, esses sólidos aqui, ó, como se a gente pudesse esticar isso no papel. Isso é planificação. Vamos lá no PET ver o que ele está pedindo agora de atividade. Procure embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Que embalagens são essas, pessoal? Embalagem de pasta de dente, caixa de papelão, qualquer embalagem. Eu trouxe aqui, ó, uma caixinha de som que forma um cilindro, pode ser uma latinha de refrigerante, pode ser uma garrafa PET que lembra esse formato, tá? Aqui eu tenho uma caixa de perfume, pode ser uma caixinha de celular, uma caixa de pasta de dente que eu já falei, qualquer outra figura que tenha esse formato. Se você não tiver na sua casa aquele chapéu de festa de aniversário que forma o cone, é muito legal. Uma bola de futebol, tá? Uma bolinha de gude também serve. São figuras espaciais, tá? Que a atividade está pedindo. Identifique as faces. Como assim identificar as faces? Lembra que essa figura aqui, ó, ela é formada por circunferência, circunferência e retângulo? Essa aqui é formada apenas por retângulos? Retângulo, 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 retângulo. Essas são as faces. É para você identificar com a figura que você achar. Acha na sua casa a embalagem, identifica na que você achar e você vai escrever aqui. Tá joia? Você vai fazer a planificação dessas embalagens. Aqui, ó, na parte número 2, você vai fazer um desenho disso que você achou. Qual foi o sólido geométrico? Foi um paralelepípedo? Foi um cone? Foi um cubo? Faz o desenho dele aqui. Faz uma descrição, tá? Do que é. Você vai fazer isso duas vezes. Tá vendo que são dois espaços? Você vai fazer isso com duas figuras, igual eu trouxe, duas figuras. E quais são as diferenças entre as duas? Esse aqui tem 6 faces, são 6 retângulos. Esse aqui tem 3 faces, 2 círculos e um retângulo. E é isso que eu vou colocar ali. Você vai fazer essa diferença entre as duas figuras que você achar aí na sua casa. Tá joia? Pode ser qualquer uma e nós terminamos a atividade do PET da semana 4. Ok? Somente, tá joia? Ó, terminamos a aula de hoje, tá? Fiquem com Deus. Aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês mandarem a atividade. Eu vou deixar o link da semana 4 também, tá joia?